cenário atual de disrupção e transformações traz desafios regulatórios para o setor de serviços financeiros. Conheça os desafios e impactos para 2022 e 2023 em nossa nova temporada da série Desafios Regulatórios de Financial Services. Eu sou o Lúcio Anacleto, responsável por Financial Risk Management na KPMG e líder de seguros. Hoje, o tema é a importância da transformação das funções atuarial, reporting e de gestão de riscos no ambiente regulatório em constante evolução. Para me ajudar com esse tema, eu tenho aqui Joel Garcia, nosso sócio-líder de serviços atuariais na KPMG do Brasil. Olá, Joel, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Lúcio, e você? Tudo ótimo. Transformação atuarial e de riscos. Joel, quais são os principais drivers e como isso se conecta ao nosso mercado de seguros no Brasil? Legal, Lúcio, esse é um assunto que eu gosto muito de falar e eu gosto de começar provocando, né, que a gente precisa pensar o que é transformar. Né? Se a gente vai procurar o conceito, ele fala em metamorfose, né, mudança, né, mudar de estado. E o antônimo disso é constância, é continuidade. Né? Então, isso é bastante importante para a gente começar a falar, né, que na vida das pessoas, né, nós como pessoas ou empresas, precisamos pensar em nos transformar o tempo todo em função do nosso convívio, né, ou do mercado onde as empresas estão. Né? Então, o driver, né, por que mudar? Né? No contexto da empresa, a gente precisa pensar que as empresas são feitas de pessoas. Né? Então, os geradores, os impulsionadores de transformação dentro da empresa são as pessoas, em função das necessidades da empresa. Se a gente pensar na empresa, a gente vai ver que o que a empresa busca? Basicamente, dois fatores, crescimento e resultado. Né? Então, as pessoas precisam ser o agente, adaptar as suas atividades, as suas funções para alcançar, ser eficiente, né, na adaptação às demandas do mercado, do consumidor e dos reguladores. Né? E por que eu falo reguladores? O nosso mercado de seguros é regulado. Né? O regulador, ele é, na minha visão, o principal agente impulsionador de transformação, de mudança no mercado. Na medida que ele tem as ferramentas, ele tem o poder para promover isso, né, no mercado. Para entender esse fenômeno, né, como ele atua, a gente precisa olhar a evolução da regulação. Né? E a gente vê que ela é formada por alguns ciclos. Né? Recentemente, vou te dar um exemplo, o regulador está com um foco, né, em consumidor, melhorar as relações de consumo, né, melhorar produtos, diversificar produtos. E aí a gente tem uma norma que foi emitida para isso, o Open Insurance, conectado com o Open Banking, né, que é bastante impactante. Né? Você tem os players de mercado que são obrigados a entrar nesse mercado, que é os classificados como S1 e S2, né? E isso muda a relação de consumo dos produtos de seguro. Por quê? As seguradoras, os incumbentes, deixam de ter o controle dos dados e o dado a experiência vai para o cliente. Né? Por outro lado, isso impacta também internamente as seguradoras, porque fazer todo esse processo, implementar esse sistema Open Insurance, né, é bastante pesado, né, exige muito das seguradoras. Tá? A gente olha, por outro lado, momentos, né, da agenda regulatória onde os normativos estão mais voltados à padronização, a controle desse mercado, a regras do como fazer. E aí a gente tem alguns exemplos de outros normativos recentes, para a gente ficar aqui na nossa atualidade, que são IFRS 17, né? É um normativo internacional introduzido aqui no Brasil para os agentes, né, as seguradoras que são reguladas pela CVM. Nosso regulador de seguros ainda não adotou esse normativo, mas a gente avalia que mais da metade do mercado é impactado, né, porque as empresas têm reporte internacional. O que essa norma traz? Muda todo o sistema de apuração, né, de mensuração de contratos de seguros, desde a parte operacional com os dados até a ponta final com o reporte. Isso é transformacional. Os projetos, nós somos líderes de mercado nesse tema,
Os projetos que a gente vê com os nossos clientes é que as coisas não foram feitas no passado para atender essas mudanças, né? Então, leva invariavelmente a pensar, puxa, como que eu construo algo à prova de futuro, né? Como é que eu me transformo para que novas mudanças não me impacte tanto como essas que a gente tem visto, né? Outros normativos recentes, Sistema de Registro de Operações, o SRO, norma de solvência, de provisões técnicas, né, solvência regulatória, e a norma de controles internos, gestão de riscos e auditoria interna, trazem diversas novas responsabilidades, novas formas e quantidade de dados que são enviados ao regulador, vide o SRO, né, que trazem uma necessidade de se repensar tudo que está sendo feito dentro das seguradoras ao longo desses anos, né? Então, será que isso não é um grande driver para se transformar, para fazer diferente aquilo que sempre foi feito? E as áreas atuarial, reporte, né, e gestão de riscos são talvez as mais impactadas aí por esses normativos, né? Legal. Pelo que eu entendi, essa transformação é em benefício dos nossos clientes ou do mercado, né? Além de promover uma solvência do sistema como um todo, mas pensando e independente aí do tamanho das entidades, das companhias, qual seria o ponto de partida que você recomendaria para aqueles que têm uma maturidade menor em termos dessa transformação que a gente está falando aqui? Excelente, Lúcio. Assim, não existe um botão, né, que a gente aperta e diga, agora estou transformado. Isso é um processo, né? Então, o que a gente orienta os nossos clientes como ponto de partida? Primeira etapa desse processo de transformação é entender a transformação, como eu falei, decidir pela transformação, né? E aí, na nossa visão, buscar ajuda externa. E por que buscar ajuda externa? É muito difícil fazer uma transformação, né, apenas internamente, porque tem a concorrência do dia a dia, né? Outro benefício, trazer conhecimento, trazer método, né, trazer o benchmark, né, do que se tem feito no mercado em relação a esses assuntos. E especialmente, né, os players menores, né, o que não tem tanta maturidade, tomam muito benefício dessa ajuda externa, compra de conhecimento. E como isso acontece, né? Como fazer isso de forma mais rápida, né? O que é rápido para alcançar resultados mais rápidos? São 3 etapas dentro desse trabalho. Fazer um assessment, fazer uma avaliação de impacto do que esses normativos, né, do que essas demandas trazem, né, para a sua área, para a sua empresa, né? E aí fazer o desenho do modelo-alvo, o que se quer, né? Que tipo de transformação eu quero trazer para a minha empresa. E com isso você consegue tomar as melhores decisões sobre investimento que é necessário, uso de tecnologias, novas tecnologias, né? Quais são as melhores tecnologias para aquelas funções, né? Pessoas, né? Prazo e quais são as prioridades que você vai definir. Aí você parte para uma implementação. Eu costumo dizer, para concluir, que se a avaliação de impacto, se o assessment e o desenho forem bem feitos, a implementação vai ser um sucesso. Obrigado à nossa audiência. E fiquem ligados em nossos canais para acompanhar novos episódios da série Desafios Regulatórios de Financial Services.